Senhor nosso Deus, obrigado pela vida, pela saúde, pela proteção e provisão. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos guarde e abençoe todos aqueles, Senhor, que precisam do Senhor. Ouça, Senhor nosso Deus, nossas orações, pedidos e obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que tudo que seja feito, Senhor, seja feito para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, quero sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar.
que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao co-criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O
noite, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos meditar esta noite em uma passagem da Palavra de Deus que está no livro de Jonas. Nós vamos ler todo o capítulo 3. Então, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, nós conhecemos a história de Jonas, e quando nós pensamos em Jonas, nós sempre nos lembramos da fuga dele, de quando Deus deu uma ordem a ele. Deus ordenou que Jonas fosse à cidade de Nínive e pregasse nessa cidade, alertasse os habitantes dessa cidade de que eles estavam vivendo de uma maneira que desagradava a Deus e que por isso eles seriam castigados. E de início, Jonas ele não acata essa ordem e ele foge, ele toma uma direção contrária, ele vai para outra cidade, ele embarca em um navio em direção a outra cidade, porque ele não quis obedecer a essa ordenança de Deus. E nós conhecemos a história, nós sabemos que no meio da viagem Deus manda uma tempestade, e os marinheiros descobrem que essa tempestade ela sobreveio por conta da presença de Jonas no navio e por conta da desobediência dele, porque ele estava desobedecendo a Deus. E Jonas é lançado no mar, ele é engolido por um grande peixe, e no ventre desse grande peixe ele ora e reconhecendo as maravilhas de Deus, reconhecendo o poderio de Deus, e Deus se compadece da situação dele, e Deus ordena que esse grande peixe vomite Jonas em uma praia, e dessa forma Deus livra Jonas da morte, porque se ele continuasse ali dentro do ventre do grande peixe, com certeza ele iria morrer. E Deus o livra da morte, e assim Jonas ele recebe uma nova chance, e aí sim ele obedece a ordenança que Deus tinha dado a ele, e ele vai para Nínive. Então essa passagem que nós lemos, que é o capítulo 3 do livro de Jonas, é quando ele já havia passado por toda essa situação e ele finalmente resolve obedecer a Deus e ir até Nínive para pregar para este povo. E quando a gente pensa em Nínive, ao pesquisar sobre essa cidade, a gente descobre que Nínive ela era uma cidade que ficava na Síria, era uma grande cidade, era uma cidade muito importante, muito influente, muito populosa, e ela ficava na Síria, que não era uma nação obediente
a Deus, muito pelo contrário. Os assírios, eles eram um povo violento, um povo bárbaro, um povo pagão que não obedecia a Deus. E atualmente, onde antes era a Síria, é o Iraque. Então, através disso, nós já podemos perceber que Deus, ele sempre se importou com todos os homens. Porque Nínive não era uma cidade que fazia parte de Israel. Muito pelo contrário, era uma cidade que fazia parte de uma nação que era até mesmo inimiga de Israel e uma nação que era pagã, que não temia a Deus. Eles não conheciam a Deus, não eram tementes ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus, ele se importou com essa cidade a ponto de mandar que Jonas fosse até essa cidade pregar para esse povo. Então nós percebemos que Deus sempre se importou com os homens, sempre se importou com a sua criação. Desde o Velho Testamento, Deus já demonstrava o seu amor para com todos, porque Nínive não fazia parte da nação de Israel. E mesmo assim, Deus se importou com eles. Deus mandou Jonas até lá para que pregasse para eles, para que os alertassem. Desta forma, nós percebemos que Deus, ele ama a todos. Ele ama todos os homens, indistintivamente, independente de nação, de etnia. Deus, ele ama a todos, sempre amou, e ele sempre demonstrou esse amor e essa preocupação para com todos os homens. Desde o Velho Testamento, por todo o Velho Testamento, no Novo Testamento, até porque Deus, ele não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento, ele continua sendo o mesmo. Então, é muito interessante perceber que mesmo essas pessoas vivendo em pecado, elas eram alvo do amor de Deus. Deus desejava que elas se arrependessem, que elas tivessem uma nova chance, que elas tivessem a chance de conhecê-lo e de se converterem dos seus pecados. E quando Jonas, ele vai até Nínive e ele prega nessa cidade, algo muito especial acontece, porque o povo de Nínive acredita nessa pregação, eles creem na pregação da parte do Senhor e eles se convertem, eles se arrependem. Na verdade, a palavra mais correta é que eles se arrependeram. E esse arrependimento foi um arrependimento profundo, sincero, porque foi desde o mais importante homem que havia ali naquela cidade até o menor. E o próprio rei da cidade, ele fala, olha, a partir de agora nós vamos jejuar e todos estarão fazendo esse jejum, desde o maior até o menor. E o próprio rei, ele rasga suas roupas e ele se veste com panos de saco. Isso era uma atitude que os povos antigos usavam, que demonstrava arrependimento, que demonstrava... era uma maneira de demonstrar humilhação. Então eles se arrependeram, eles colocaram sobre si esses panos de saco como prova de que eles estavam arrependidos, de que eles estavam tristes, de que eles estavam temerosos também de que a cidade deles fosse destruída. E Deus, quando o povo de Nínive tem essa atitude, Deus, então, aqui no texto, eles usam a palavra que Deus se arrepende. Mas, na verdade, é só uma questão de tradução, porque, na verdade, Deus não se arrepende, porque Deus não erra, então não tem como ele se arrepender.
Na verdade, Deus muda de ideia. Deus se compadece deles. O arrependimento daquele povo tocou o coração de Deus a ponto de fazer com que Deus desistisse de destruir aquela cidade. Porque Deus viu neles sinceridade. Deus viu que eles estavam arrependidos. E dessa forma Deus decide que ele não vai mais destruir a cidade de Nínive. Então a gente também percebe através desse texto que o caminho para que nós alcancemos o perdão do Senhor é um arrependimento sincero e profundo. E o arrependimento sincero e profundo, ele produz mudança na nossa vida. Então, quando a gente realmente se arrepende de um pecado, de algo que a gente tem feito de errado, a gente busca mudança. Se é um arrependimento sincero, nós vamos buscar mudar, nós vamos buscar ser transformados, não cometer mais aquele erro. Agora, se é um arrependimento superficial, a gente vai voltar a cometer aquele mesmo erro. E para que a gente alcance o perdão do Senhor, nós precisamos realmente nos arrepender de verdade. Tem que ser um arrependimento sincero, um arrependimento que gere mudança na nossa vida, um arrependimento em que a gente fale para o Senhor: Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero mudar, eu quero ser melhor do que eu tenho sido, eu quero voltar, eu quero dar uma guinada na minha vida, eu quero que o meu caráter seja transformado. E aí sim, quando Deus percebe que realmente nós estamos arrependidos, que o nosso pecado nos envergonha, nos entristece, nos causa tristeza, aí sim o Senhor nos perdoa. Nós alcançamos o perdão do Senhor. E algo também que chama bastante a nossa atenção é que após o povo de Nínive se arrepender, alcançar a misericórdia do Senhor, Jonas, ele fica descontente com isso. No capítulo 4, o capítulo 4 vai descrever que quando ele percebe que Deus não vai destruir a cidade de Nínive, ele fica chateado. E porque talvez no fundo ele até desejasse que aquela cidade fosse destruída, porque os assírios, eles eram inimigos de Israel e eles eram um povo violento, um povo bárbaro. Então talvez Jonas tenha pensado que eles mereciam mesmo ser destruídos, e ele fica chateado porque Deus não destruiu aquela cidade. E por mais que a gente olhe para essa atitude de Jonas e pense que foi uma atitude egoísta, foi uma atitude mesquinha, o que realmente de fato foi, muitas vezes a gente corre o risco de agir como Jonas agiu. Porque, de certa forma, Jonas, ele achou que aquela cidade não era merecedora do perdão de Deus, mas ele se esqueceu que ele mesmo tinha sido perdoado por Deus, porque Deus tinha dado uma ordenança a ele, e ele não cumpriu essa ordenança e ainda tentou fugir da presença de Deus. E ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, porque quando ele faz a oração dentro do ventre do grande peixe, Deus não ignora a oração dele. Deus ouve e o livra daquela situação. E Jonas aqui parece que ele esqueceu que a misericórdia com a qual ele foi alcançado era uma misericórdia que aquele povo também precisava. Então era como se ele estivesse achando que Deus não deveria perdoar aquele povo rebelde, mas ele se esqueceu que ele também foi rebelde quando ele não acatou a ordem do Senhor.
E esse tipo de sentimento é um sentimento que pode, por vezes, querer brotar no nosso coração. Às vezes a gente acaba esquecendo de onde Deus nos tirou, de tudo que Deus perdoou, do quanto Deus nos perdoou. E a gente acaba achando que nós somos merecedores do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, e as outras pessoas não. E na verdade nós precisamos ter em mente, sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou de um lamaçal de pecado e firmou os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. E Deus fez tudo isso não pelos nossos méritos. Deus não nos perdoou pelos nossos méritos, mas Ele nos perdoou pelos méritos de Cristo Jesus. Deus nos perdoou porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Não existe ninguém digno da misericórdia de Deus. A própria palavra misericórdia já significa você se compadecer da miséria de alguém. Então todos nós, diante da glória de Deus, somos miseráveis pecadores e fomos alcançados pela graça de Deus, pelo seu favor imerecido. Deus nos dá o seu favor imerecido. E Ele fez isso porque Ele é bom. Nós não éramos e não somos merecedores. E fomos alcançados pela graça de Deus. E não podemos nos esquecer disso. E também não podemos esquecer que outras pessoas também precisam dessa graça, desse favor imerecido. Elas também não merecem, mas elas precisam do favor de Deus, da graça de Deus. E nós precisamos orar, agir para que essas pessoas possam ser alcançadas pela graça do Senhor. Nínive chegou ao seu arrependimento porque um profeta foi enviado ali para pregar a palavra do Senhor. Deus mandou Jonas até aquela cidade para pregar, e através da pregação de Jonas, através da palavra que Jonas levou àquela cidade, palavra vinda do Senhor, foi que eles puderam se arrepender, reconhecer que eles estavam no caminho errado e se arrependerem. Então, nos dias atuais, o Senhor Deus conta com a igreja para que cada um de nós leve para pessoas que ainda não ouviram a mensagem da salvação, ou algumas vezes já ouviram, mas ouviram de forma deturpada, ou até ouviram da forma certa, mas não se arrependeram. Mas enquanto houver vida, nós temos que pregar para que todos possam ouvir, todos possam ter o conhecimento da verdade, para que possam fazer a sua escolha. E aí a escolha passa a ser deles. Se eles querem continuar vivendo no erro, haverá consequências para isso. Eles prestarão contas a Deus por isso um dia. Mas nós precisamos pregar para que pessoas possam ouvir, conhecer a Deus e se arrependerem e terem uma nova chance. Porque o livro de Jonas é um livro que nos mostra que Deus está sempre disposto a dar uma segunda chance para aqueles que clamam arrependidos por misericórdia. Deus deu uma nova chance a Jonas. Deus também deu uma nova chance a essa cidade, a esse povo que estava em Nínive. E Ele quer dar uma nova chance a todos aqueles que às vezes a gente, com os nossos olhos humanos, a gente pode até olhar e pensar: mas esse daí não tem mais jeito, esse daí é pecador demais,
esse não tem mais o que fazer. Mas o sangue de Jesus é poderoso para purificar qualquer pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Só há um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia ao Espírito Santo. Mas para os outros pecados existe perdão, e Deus, Ele quer perdoar e pode perdoar, está disposto a perdoar todos aqueles que arrependidos se voltarem para Ele. Então, através dessa reflexão, irmãos, nós podemos aprender que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que sempre foi da vontade de Deus que todo homem pudesse se arrepender de seus pecados, que Deus sempre amou a todos, sem distinção, e que Deus, através do nosso arrependimento, nós podemos alcançar o perdão do Senhor, e que através do perdão de Deus nós podemos ter uma nova vida, nós podemos ter uma nova chance. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor nos trouxe para esta noite, e que Deus continue abençoando a sua igreja, abençoando a cada um de nós, e que cada filho do Senhor possa ser um instrumento na salvação daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, e que nós nunca venhamos a nos esquecer de onde nós fomos tirados, e que o mérito da salvação vem do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora neste momento, encerrando o culto desta noite. Senhor nosso Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada por ter enviado seu Filho, Senhor, para vir a este mundo, para ser crucificado em nosso favor, Senhor. Obrigada porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, Senhor, hoje e eternamente. E porque Ele vive, nós podemos crer, Senhor, no amanhã. Obrigada, Senhor Deus, pela saúde, pela provisão, pela proteção que o Senhor tem dado ao seu povo, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa ouvir a nossa oração, que cada pedido que tem sido feito, que o Senhor possa responder de acordo com a sua boa vontade, Senhor. E que todos aqueles que clamam a Ti, Senhor, possam ser respondidos. Nós sabemos que o Senhor não deixa de responder a nenhuma oração, Senhor, a nenhum clamor. Então, nós confiamos, Senhor, que a resposta certa virá de Ti, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que em breve essa pandemia possa acabar, Senhor, definitivamente. Que nós possamos, Senhor, voltar às nossas vidas normais, e que o Senhor continue nos abençoando, continue conosco, Senhor. E muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém.